Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro de 2020, aniversário de Cruzeiro, 119 anos. Dia Internacional da Não Violência, Dia do Anjo da Guarda. Vivemos a Primavera Brasileira em São José dos Campos, 24 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias participam da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Somente no Brasil foram estimados para este ano 66 mil novos casos da doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Tribunal Superior Eleitoral inclui em normas eleitorais medidas sanitárias contra a Covid-19. Unesp abre inscrições do vestibular 2021. Rede Pública de Ensino perdeu mesmo antes da pandemia quase 500 mil matrículas no Brasil entre 2019 e 2020. Empresas têm até hoje para aderirem ao Verão no Clima 2021. Ações de educação ambiental em 16 municípios litorâneos do estado. Gastos com alimentação representaram 10% do orçamento das famílias durante a pandemia. Queimada no Pantanal já bate recorde anual. Imola tem aval para receber 13 mil pessoas por dia em Grande Prêmio da Fórmula 1. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, eu vou contar para vocês quem é o escolhido, o sugerido do presidente Bolsonaro ao Senado para a vaga de Celso de Mello no Supremo, um piauiense. Vou falar também sobre a vitória do governo no Supremo sobre a venda de refinarias da Petrobras. E sobre a ministra Rosa Weber dando 48 horas para que sejam explicadas resoluções do CONAMA e a proteção dos manguezais. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7:05. A maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem pela liberação das refinarias e outras subsidiárias sem aprovação legislativa pela Petrobras. A votação foi encerrada por 6 votos, liberando a venda ante 4 contrários. O julgamento foi decorrente de ação movida pelas mesas diretoras do Congresso, que questionou o tribunal sobre se a criação das subsidiárias estaria sendo feita para fatiar o patrimônio da estatal e fraudar a necessidade de consulta ao legislativo. Em 2019, o STF já havia decidido que só a venda de empresas matrizes precisaria da autorização do Congresso para acontecer e se o negócio levasse à perda de controle acionário por parte da União. Com isso, fica valendo a decisão do Supremo de 2019, ancorada no argumento de que, se não houver perda de controle acionário por parte da União, os ativos podem ser vendidos sem autorização do Congresso. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE,
aprovou ontem a inclusão nas normas eleitorais das medidas previstas no Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de novembro. Com a formalidade, passam a ser obrigatórias as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus durante a votação, conforme previstas no Plano de Segurança, que já havia sido anunciado no início de setembro. Entre outras medidas, os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. Também foi oficializado a expansão do horário de votação, que começará às 7 da manhã, e o treinamento remoto dos mesários. As novas regras prevêem ainda a transferência temporária de eleitor para permitir melhor distribuição entre os locais de votação e diretrizes complementares do Comitê de Monitoramento das Eleições. Foi regulamentada também a justificação de ausência às urnas por meio do aplicativo e-título. As inscrições para o vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista, Unesp, tiveram início ontem e vão até o dia 27 de novembro. A taxa é de R$ 170. Os pedidos de isenção ou redação ou da taxa de inscrição foram recebidos até o dia 27 de setembro. Os benefícios serão concedidos aos inscritos no CadÚnico, estudantes de baixa renda de escolas públicas ou bolsistas integrais em rede privada. Com a situação de enfrentamento da pandemia do coronavírus e mudanças na data de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020, foram promovidas alterações no formato tradicional do vestibular e no cronograma. A primeira fase, ao invés de um dia, será aplicada em 2 dias para diminuir o número de candidatos presentes no local de aplicação. As datas escolhidas foram os dias 30 e 31 de janeiro de 2021. A segunda fase, antigamente era aplicada em 2 dias e contava com questões discursivas, agora será realizada apenas no dia 28 de fevereiro e os candidatos terão apenas questões objetivas relativas ao curso escolhido e uma redação. Estradas. Vamos então às condições das estradas aqui na região, aqui no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Nós informamos... agora estou sem as informações aqui, senhor Clemente Lemes, mas está aí fácil para você? Como dizia um amigo meu, toca o barco. São 7 horas, 8 minutos, repetindo, 7 e 8 é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. A Secretaria da Fazenda e Planejamento facilitou os procedimentos para que os contribuintes que possuem débitos do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos possam parcelar os valores de forma totalmente online. O parcelamento do imposto é referente a doações ou inventários extrajudiciais de débitos de até 5 milhões de reais. Não será necessário nenhum tipo de protocolo, nem mesmo eletrônico. Os débitos podem ser parcelados em até 12 vezes, observando o valor mínimo por parcela de R$ 828. Com o sistema, o que antes dependia de um atendimento presencial e aguardar um prazo para deferimento da solicitação foi minimizado com a tecnologia e a desburocratização. 4 milhões de brasileiros podem sacar a partir de amanhã o auxílio emergencial. São todas as pessoas que nasceram em maio e não fazem parte do Bolsa Família. Elas receberam dinheiro do lote anterior, no dia 11 de setembro. Mas, até então, só podiam movimentar o dinheiro que caiu em uma conta digital da Caixa de maneira online para fazer compras pela internet ou pelo aplicativo Caixa Tem. Para quem não gastou tudo, o que sobrou agora pode ser sacado ou transferido para outro banco. Esse sistema de primeiro liberar o auxílio apenas para a movimentação de maneira online foi adotado para evitar aglomerações nas agências. Agora 7 horas 10 minutos, repetindo 7 e 10, jornada e salários reduzidos devem ser liberados por mais 2 meses até dezembro. Acordos de suspensão de jornada ou redução de salário serão estendidos por mais 2 meses. O governo deve autorizar a prorrogação da medida pelos próximos 2 meses, finalizando 8 meses de alteração no ritmo de trabalho. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi um programa bem sucedido, daí o motivo da prorrogação. A medida foi adotada no início da pandemia de Covid-19, em 1º de abril, para evitar demissões em massa. Tinha validade de até 2 meses para contratos suspensos e até 3 meses para redução da jornada em até 25% do tempo de trabalho.
Em julho, o governo estendeu o prazo por mais 2 meses. E em agosto, nova prorrogação ampliava a validade dos acordos por até 6 meses. Dezembro passa a ser uma data limite, mesmo que os acertos entre empregados e empregadores não tenham completado os 8 meses de vigência permitidos. Dados do governo apontam que 1.400.000 empresas formalizaram 18.400.000 acordos salariais. Já o número de trabalhadores impactados pela medida atingiu 9.700.000 pessoas, algumas que tiveram mais de um ajuste na jornada. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Agora 7h12. Repita. 7h12. Dá pra fazer agora estradas? Achou? Nesse momento. Vamos lá, então, a vinheta de estradas outra vez? Rádio Jovem Pan. Estradas. Vamos então às condições das estradas na região. Agora sim. Presidente Dutra, São José dos Campos, Jacareí, tempo nublado, mas boa visibilidade. Trecho com tráfego intenso, mas fluindo bem. Guarulhos e São Paulo, ali tá complicado. Tempo nublado, sentido São Paulo, trânsito lento do quilômetro 229 ao 230, do quilômetro 223 ao 224, do quilômetro 219 ao 220 na Marginal, na altura de Guarulhos, devido ao excesso de veículos. O mesmo na via expressa do quilômetro 209 ao 210 sentido São Paulo. Nos outros trechos, o tráfego continua normal. A rodovia Ayrton Senna, entre São Paulo e Guarulhos, neste momento, trânsito lento no sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao 18. Sexta-feira complicada para o motorista, devido ao excesso de veículos. Tempo nublado, boa visibilidade. Corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, tempo nublado, em pontos isolados. Restante, fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, neste momento, o trânsito flui normal. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito fluindo bem. Tempo nublado, com sol aparecendo em alguns trechos. A Floriano Rodrigues Pinheiro dá acesso a Campos do Jordão. Tempo nublado, neblina na chegada a Campos do Jordão e vários trechos com sol aparecendo. O trânsito tá normal. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguatatuba, nos trechos de Planalto e Serra. Tempo bom e trânsito livre. A partir do quilômetro 64 no Planalto, obras. E no trecho de Serra tem operação Pare e Siga. Dados preliminares divulgados ontem do Censo Escolar da Educação Básica 2020 indicam que até 11 de março deste ano, a rede pública estadual e municipal de ensino somava 36 milhões de matrículas, desde a creche até o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. O número é 1,28% menor se comparado ao censo de 2019. São 470 mil matrículas a menos na rede pública. Segundo especialistas, a tendência é que a pandemia agrave a questão da evasão escolar. Os dados ainda poderão ser revisados. A versão final do censo está prevista para dezembro e trazem dados anteriores à pandemia. Os números apontam que as maiores reduções percentuais estão no ensino fundamental integral. Houve 34,1% menos matrículas para os anos finais das redes estaduais e municipais, 6º ao 9º ano, e 27,29% menos para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Na outra ponta, houve aumento de 22% nas matrículas do ensino médio de tempo integral. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Agora, todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, você vai ouvir a palavra de empresários e diretores de grandes empresas em um verdadeiro raio-x de como andam os principais setores da economia, seus novos desafios, estratégias e as perspectivas de crescimento na retomada dos negócios em meio à crise do coronavírus no país. Jovem Pan,
e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jovem Pan. Jornal da Manhã. Já pensou morar ao lado de toda a conveniência e lazer do Center Valley Shopping? Na melhor localização de São José, a Reflora apresenta o Atuale Residência. Torre única e exclusividade com apartamento de 2 e 3 dormitórios e uma incrível varanda gourmet integrada com a cozinha, além de lazer completo. As obras já foram iniciadas. Acesse agora reflora.com.br para garantir seu AP. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Rádio Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h18. Repita. 7h18. O Pantanal teve em setembro 8.106 focos de incêndio, apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O mês passado foi o pior já registrado em número de focos de incêndio no bioma desde 1998, quando começou o monitoramento do Instituto. 3 meses antes de terminar, 2020 também já é o ano com o maior número de focos de incêndio no Pantanal. De 1º de janeiro até 30 de setembro foram 18.259 focos. Antes disso, o maior número havia sido registrado ao longo de todo o ano de 2005, 12.536. A alta é de cerca de 46%. Empresas interessadas em patrocinar a 4ª edição do Verão no Clima, projeto do governo de São Paulo voltado à conscientização ambiental nas praias de 16 municípios paulistas, têm até hoje para apresentar propostas. A iniciativa será realizada pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente entre 6 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021. Por meio dos convênios com as empresas habilitadas, será possível desenvolver atividades de educação ambiental em cidades litorâneas do estado. Entre elas estão Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. A CIMA prevê, dentro do Verão no Clima, contratar monitores para a realização de ações de conscientização aos usuários das praias e áreas de lazer sobre responsabilidade de cada um na geração de lixo nestes locais. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje a maior parte do dia será de sol e poucas nuvens na região. Entre a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. As temperaturas continuam elevadas e com grande sensação de calor em toda a região. No Vale do Paraíba, as temperaturas poderão chegar aos 39 graus e na Serra da Mantiqueira aos 34 graus. Amanhã haverá aumento de nebulosidade em toda a região e chance de chuva fraca e isolada no litoral norte, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Nos demais pontos vão ocorrer pancadas de chuva de forma isolada. As temperaturas ainda estarão elevadas, mas com pequena queda, e a umidade estará abaixo dos 30% no Vale do Paraíba. Neste momento, a temperatura é de 24 graus. Que calorão, né? Essa madrugada não foi fácil para ninguém, né? E vai continuar assim, viu, Clemente? Pelo jeito vai longe ainda, né? É isso aí. Chuva que é bom nada, né? Nada. A taxa de transmissão do coronavírus voltou a cair no Brasil. É o que aponta o relatório semanal do Imperial College de Londres, considerado referência no assunto. Quando essa taxa chamada de RT, que seria o ritmo de contágio, está em 1,
quer dizer que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para mais 100. O ideal para que a pandemia comece a ser controlada é que ela fique sempre abaixo disso. Na semana passada, o RT foi de 0,95, ou seja, 100 pessoas infectadas transmitiam o coronavírus para outras 95. Apesar de a notícia ser boa, ainda é cedo para comemorar. Isso porque é a 4ª vez que o RT fica abaixo de 1 no Brasil. E nas outras 3 vezes, houve aumento de novo, já na semana seguinte. Por isso, os responsáveis pelo estudo reforçam que a melhora não significa que as pessoas devem abandonar as medidas de distanciamento. Há vários registros no país de cidadãos brasileiros que estão recebendo pelos Correios pacotes de sementes não solicitadas. A orientação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo é para que o cidadão não abra, não semeie, não repasse a outra pessoa e não jogue no lixo. Este produto, na embalagem original, deve ser entregue em uma unidade da Defesa Agropecuária do município para que seja recolhido. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, já emitiu um comunicado para que, caso o cidadão não tenha feito compra online ou não reconheça o remetente, que não abra as encomendas deste tipo que cheguem à sua residência. De acordo com a legislação brasileira, todo material de multiplicação vegetal é considerado semente ou muda e a importação de qualquer quantidade destes produtos deve ter a autorização do Ministério mediante solicitação do interessado pela compra. Apesar de parecerem inofensivas, estas sementes ilegais podem estar contaminadas e disseminar pragas e doenças e assim causarem sérios prejuízos econômicos e danos no ponto de vista da defesa sanitária vegetal. Até agora eu não vi nenhum policial, nenhuma autoridade policial se manifestar sobre esse assunto. Aqui diz o seguinte: esse produto na embalagem original deve ser entregue em uma unidade da Defesa Agropecuária do município que vai ser recolhido, né? Mas aí não tem que investigar isso, onde está vindo, quem está vendo, quem está envolvido com isso aí. Isso aí, na verdade, me parece um crime internacional, está vindo de fora, de países asiáticos, e até agora ninguém se manifestou, nenhuma autoridade policial se manifestou até agora. E a coisa, do meu ponto de vista, é grave. É grave, porque já tem presidente aí dos Estados Unidos recebendo pozinho, agora semente no Brasil. Tem alguma coisa no ar aí que não está me cheirando bem não, viu? Agora são 7h23, 7h23. Segurado do INSS pode optar por perícia médica ou auxílio-doença até o fim de outubro. Qualquer segurado que pleiteia o auxílio-doença pode agendar a perícia médica ou pedir a antecipação no valor de R$ 1.045. A regra foi modificada pelo INSS na terça-feira. Antes, apenas quem residia distante 70 quilômetros de agência com serviço de perícia tinha direito ao benefício. Mas o novo critério vale apenas para novas solicitações. Quem já fez o pedido deve aguardar resposta da análise. E quem teve uma das opções negada e entrou com recurso, pode pedir a antecipação. O prazo para qualquer situação vai até 31 de outubro. O segurado deve fazer o pedido por meio de requerimento no site ou no aplicativo Meu INSS. Junto, deve anexar o atestado médico legível e sem rasuras, com a assinatura, identificação e carimbo do profissional e o número da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. O pedido deve indicar também o período de afastamento recomendado. Se o segurado optar pela perícia médica, só poderá solicitar em agências que oferecem agendamento para esse serviço. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã.
Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jornal da Manhã. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e bem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 9997 17 40 24. Jovem Pan. Ouro nos seus olhos vejo, lindos brilham mais pra mim. Luz da minha estrada, sol do meu jardim, com você aonde for. Goldfinger é amor. Jovem Pan. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h27. Repita. 7h27. A Coca-Cola deixará de manter sua sede regional latino-americana em Buenos Aires e irá transferi-la para o Rio de Janeiro. A operação de coordenação das filiais de Peru, Bolívia, Paraguai e Chile passará, assim, da Argentina para o Brasil. A empresa esclareceu que não haverá mudanças na produção, embalagem e distribuição no país, mas que haverá uma reestruturação na organização da administração da empresa, o que pode resultar em um enxugamento da estrutura que opera na Argentina. Um plano de demissões voluntárias já está em curso. A Argentina enfrenta séria crise econômica, que já existia antes da pandemia de Covid-19, com uma inflação de 55% ao ano. Considerando a queda de renda de quase 80% da população brasileira durante o primeiro semestre de 2020, as famílias modificaram a forma de gastarem seus orçamentos. Estudo da FEComércio de São Paulo mostra que a distribuição de consumo aponta maior concentração em produtos de primeira necessidade entre faixas de renda mais baixas e de serviços, dentre as mais altas. Os gastos com alimentação representam 10% do total de gastos médios dos brasileiros, sendo 17% dos gastos das famílias com renda até R$ 1.950 e só 4% das famílias de renda superior a R$ 16.900. Ao mesmo tempo, os valores com educação representam 2% do total do orçamento da classe E e 5% na classe A, liberando o melhor. Lembrando que, em termos absolutos, as disparidades se tornam ainda maiores. Com auxílio emergencial e a antecipação do 13º salário, a classe E teve um aumento tanto no total da massa de renda semestral como na média mensal familiar. Como essa faixa possui maior propensão ao consumo de produtos essenciais, foi imposto um choque de demanda considerável em alguns itens da cesta básica, causando eventuais aumentos de custos que também ocorreram devido ao fenômenos do câmbio, como o recente caso do arroz. Índices econômicos agora, vamos passar para você, ouvinte do Jornal da Manhã. Euro cotado a R$ 6,64, alta de 0,78%. O dólar comercial fechou hoje em alta de 0,68%, vendido a R$ 5,65, o maior valor em mais de 4 meses. O índice Bovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, emendou a segunda alta de 0,93% e fechou a 93
45.478 pontos. Wall Street fechou em alta no final de uma sessão de sobe e desce ontem, com investidores reagindo às notícias positivas e pessimistas sobre o progresso das negociações a respeito de novos estímulos em Washington. O Dow Jones subiu 0,13% para 27.816 pontos e o Nasdaq avançou 1,42% para 11.326 pontos. E vamos agora para a boa notícia do dia com Giovanni Bubniak. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que muda as regras sobre as seguranças de barragens. A lei que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens aumenta as exigências com relação à segurança e estipula multas administrativas que vão de R$2.000 a R$1 bilhão às empresas que descumprirem as normas. Além das multas, o infrator pode sofrer penalidades que vão de advertência até a perda dos direitos de exploração mineral ou de benefícios fiscais concedidos. A lei proíbe ainda o uso de barragens construídas pelo método chamado amontante, quando a construção ocorre por meio do acréscimo de camadas sucessivas de degraus com o próprio material de rejeito de mineração sob o dique inicial. Esse foi o método utilizado pela Vale nas barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, que romperam nos anos de 2015 e 2019, matando mais de 250 pessoas. Com a nova lei, as empresas têm o prazo de até 25 de fevereiro de 2022 para desmontar as barragens. A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória, esteve em Jacareí ontem, no Espaço Educa Mais do Jardim Esperança. Ela participou da entrega de 1.800 kits de higiene e limpeza e 1.800 cestas básicas para 15 entidades na cidade. Além disso, acompanhou no mesmo local a testagem para a Covid-19 de 500 funcionários da Secretaria Municipal de Ação Social e Guarda Municipal. Na semana passada, Bia Dória visitou uma mini estação da Sabesp em São José dos Campos. Agora 7h33. Repita. 7h33. Interessado em ser doador de órgãos precisará agora manifestar desejo em vida. Transplantes estão em queda. Quem fala agora sobre isso é Joel Andrade, que coordena o serviço de transplantes. Considerado referência mundial em transplantes de órgãos, com praticamente todos os procedimentos realizados na rede pública, Brasil vê o número de doadores cair durante a pandemia. Tanto que dados do Ministério da Saúde apontam que em 2020, até julho, foram menos de 10 mil procedimentos, contra quase 16 mil no mesmo período do ano passado. Cenário causado, por exemplo, pela queda nos acidentes de trânsito durante a quarentena, já que as vítimas normalmente são possíveis doadores, e também pelo adiamento de transplantes entre pessoas vivas, como os de fígado, rim e medula óssea. O coordenador do Serviço de Transplantes de Santa Catarina, porém, explica que esses procedimentos podem sim ser realizados mesmo na pandemia, desde que sejam feitos testes nos doadores e nos transplantados. Joel Andrade destaca ainda os cuidados que devem ser tomados na hora da internação. Com isso, torna-se muito segura a questão da doação. Ainda assim, ao internar no hospital, o paciente pode ter contato com outros pacientes, então é necessário ter todos os cuidados possíveis quanto ao fluxo de pacientes, ou seja, deixá-lo em ambientes onde não existem pacientes com Covid-19 e onde não foram internados pacientes com Covid-19 e, eventualmente, testar o paciente também com RT-PCR para ter certeza que ele está livre do Covid-19 no ato do transplante. O Sistema Nacional de Transplantes adotou uma série de medidas para identificar e descartar pessoas com Covid e nas quais a cirurgia pode apresentar algum tipo maior de risco. Joel Andrade ainda destacou a importância de incentivar a doação, principalmente nessa época. Explicou que o total de pessoas que morrem em condições de poderem ter os órgãos reaproveitados é 3 vezes menor que o total de pessoas que precisam de um órgão, o que pode acontecer com qualquer um, e que um único doador pode ajudar muita gente. Ele pode doar os 2 pulmões, o coração, o fígado, os 2 rins
o pâncreas e o intestino. Ele pode doar o tecido ocular, as córneas e a esclera, a pele. Quando o coração não é utilizado para transplante, as válvulas são retiradas, ele pode doar o tecido ósseo. O benefício varia de 8 pessoas até centenas de pessoas que são beneficiadas com uma doação multiorgânica mais tecidos. Por fim, vale destacar que o número de transplantes estava em crescimento no país antes da pandemia e que a melhor forma de se tornar um doador e poder ajudar quem precisa é informar a família ainda em vida. No Brasil, a doação ela é fruto do consentimento familiar, né? Consentimento informado. Então, é a família que tem o poder de doar os órgãos da pessoa, e se o indivíduo quer doar, ele deve contar para sua família. Eu sou coordenador de transplantes há 15 anos, eu não conheço uma única situação em que a família tenha negado a doação de órgãos de alguém que se disse doador em vida. Por conta da importância do tema, todo ano nessa época, quando é celebrado o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, em 27 de setembro, o Ministério da Saúde lança uma campanha de conscientização sobre o assunto. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Fundação VUNESP aplica o teste de aptidão física do concurso público da Prefeitura de Caraguatatuba, da Guarda Civil Municipal, de 2ª classe, a partir de domingo. Os candidatos habilitados ainda vão fazer os testes nos dias 11, 18 e 25 de outubro. A Fundação VUNESP aplicaria o teste de aptidão física do concurso público nos dias 29 de março e 5 de abril, mas devido à pandemia, o concurso precisou ser suspenso por tempo indeterminado. Agora, um novo cronograma das fases do concurso foi feito pela Fundação. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h40. Repita. 7h40.
O Santos levou a melhor no contra o Olímpia e venceu por 3-2 ontem à noite em Assunção. O time se classificou às oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência. Carlos Sanches, Marinho e Caio Jorge marcaram para o Peixe. Jorge Ricaldi fez os 2 do Olímpia. A vitória também garantiu à equipe do técnico Cuca a liderança do Grupo G do torneio. O sorteio realizado pela CBF ontem definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os 5 times que avançaram na quarta fase se juntam às 11 equipes que entram direto na competição nas oitavas de final. Os jogos serão disputados nas semanas de 28 de outubro a 4 de novembro. Para a próxima fase, a CBF definiu que haverá novo sorteio. Dali em diante, porém, os confrontos vão seguir nos cruzamentos definidos nas quartas de final. Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo. O treinador deixa o cargo depois da derrota para o Bahia por 2-1 em jogo adiado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma conversa entre dirigentes e Autuori terminou com o desligamento do comandante ontem. O clube anunciou Bruno Lazzaroni como substituto e a contratação de Túlio Lustosa para exercer a função de gerente de futebol. Depois de Mugello e Sochi, o circuito de Imola também teve aval do governo local e vai receber público. O evento vai contar com 13 mil pessoas por dia durante os dias 31 de outubro e 1º de novembro. Os ingressos foram colocados à venda há pouco mais de uma semana e já conta com setores esgotados. O circuito, que não recebe um GP desde 2006, não estava na programação inicial da Fórmula 1, mas foi incluído para completar o calendário da competição. A corrida será a terceira realizada na Itália este ano. A Anvisa anunciou ontem que vai começar a primeira revisão para registro de uma vacina contra a Covid-19. O pedido foi protocolado pela empresa AstraZeneca, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford. Esse é o primeiro passo para que se autorize a aplicação da vacina no Brasil, caso ela seja aprovada em todos os testes clínicos que ainda estão em andamento. Com o pedido de revisão, chamado de submissão contínua, os técnicos da Anvisa vão começar a análise dos primeiros resultados da vacina, ainda dos estudos pré-clínicos, a fase mais inicial, que não envolve seres humanos. Ontem, a Universidade Federal de Santa Catarina anunciou também que os primeiros resultados da pesquisa que analisa o uso da vacina tríplice viral contra a coronavírus mostraram redução dos sintomas. As evidências preliminares da primeira etapa, que teve início em agosto, foram anunciadas ontem. Cerca de 400 profissionais de saúde voluntários participaram desta etapa inicial do estudo. Uma parte do grupo recebeu a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola e faz parte do calendário nacional de imunização. E a outra, uma substância inativa chamada placebo. Inclusive também aqui, estou vendo agora aqui na internet que o presidente americano Donald Trump testa positivo para a Covid-19. Após a conselheira sênior Hope Hicks e também uma outra pessoa, assessora da Casa Branca, testarem positivo para a Covid-19, o presidente americano Donald Trump também anunciou em sua conta oficial do Twitter que ele e a primeira-dama Melania Trump também foram diagnosticados com a doença. Começamos nossos processos de quarentena e recuperação imediatamente, disse ele. Vamos passar por tudo isso juntos, escreveu. A Justiça do Trabalho determinou que cerca de 50 trabalhadores demitidos da Itachi em São José dos Campos sejam reintegrados. A decisão pede em caráter liminar que os demitidos retornem ao trabalho com as mesmas posições e salários em até 72 horas. As demissões aconteceram em setembro, quando a empresa alegou readequação financeira. À época, o sindicato fez manifestações e tentou reuniões com a Itachi pedindo a reversão dos desligamentos para a tentativa de outras medidas, como uma suspensão de contratos. Jornal da Manhã. Radares. E os radares estarão posicionados hoje em São José dos Campos, na Avenida São José, no Jardim Bela Vista e na Avenida General Motors. Nessas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Os radares também estarão na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, e a Avenida Ademar de Barros, na Vila Diana. Estradas.
Atualizando as condições das estradas na região, São José dos Campos, rodovia Presidente Dutra, entre São José e Jacareí, tempo nublado, mas boa visibilidade, trecho com tráfego intenso, mas fluindo bem. Guarulhos e São Paulo, não mudou muita coisa não. Tempo nublado, sentido São Paulo, trânsito lento do quilômetro 223 ao 224, do quilômetro 218 ao 222, na via marginal na altura de Guarulhos, devido ao excesso de veículos. O mesmo na via expressa, do quilômetro 207 ao 210, sentido São Paulo. Nos outros trechos, tráfego normal. Rodovia Ayrton Senna entre São Paulo e Guarulhos, neste momento trânsito lento no sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao 18, devido ao excesso de veículos, tempo nublado e boa visibilidade. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, tempo nublado em pontos isolados, restante fluindo normalmente. Na rodovia, ou melhor, Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, nesse momento o trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, tempo nublado, com o sol aparecendo em alguns trechos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem tempo nublado, neblina na chegada a Campos do Jordão e vários trechos já com o sol. Trânsito normal. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, nos trechos de Planalto e Serra, tempo bom, trânsito livre. Obras a partir do quilômetro 64, no trecho de Planalto. No trecho de Serra, tem operação Pare e Siga. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu seminovo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. É primavera, é tempo de cultivar. As plantas viraram uma nova mania. Elas são capazes de transformar um ambiente. Ao redor delas, há cuidado, há afeto e há beleza. E a Leroy Merlin tem uma variedade de produtos, desde ferramentas até vasos, plantas, fertilizantes e muito mais. Além de inspirações e soluções para seu jardim. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. Tudo para preparar e cultivar seu jardim. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. Max Líder. Tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h49. Repita. 7h49. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou ontem parceria com 9 agências de checagem para combater a disseminação de informações falsas nas eleições. O acordo com o TSE prevê que as checagens fiquem disponíveis nos sites das agências e na página Fato ou Boato da Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a iniciativa pretende diminuir o impacto da desinformação nas eleições por meio da ajuda da imprensa profissional.
Nos dias 29 e 30 de setembro, foram vendidos 24 de 38 imóveis colocados à venda pelo governo do estado. O valor obtido de R$ 73 milhões foi 42% acima da avaliação mínima. O maior ágio foi de 213%, obtido em um imóvel de Barretos, que recebeu 155 lances na disputa. A modalidade de disputa foi a de maior oferta. Os interessados tiveram acesso aos preços iniciais e às características dos imóveis pelo site, assim como puderam participar dos certames online e também presencial. Todos esses imóveis estão catalogados no Conselho do Patrimônio do Estado e não têm mais uso. São terrenos e imóveis de órgãos públicos já desativados, como antigas garagens e delegacias da Polícia Civil. Na região do Vale do Paraíba foram vendidos 2 imóveis, em Aparecida e Cachoeira Paulista, em um total de R$ 269 mil. A Justiça norte-americana fixou em 4 bilhões e 800 milhões de reais o valor total da indenização aos familiares de 40 ocupantes do voo da Chapecoense. O avião que levava o time para a final da Copa Sul-Americana caiu em 2016 e matou 71 pessoas. A decisão da Justiça da Flórida é o passo inicial para o pagamento às vítimas, mas o dinheiro não deve chegar de imediato. Para as famílias, é um importante caminhamento para a ação contra a seguradora e resseguradora após erros de avaliação do risco da apólice. As indenizações individuais devem variar entre 100 e 169 milhões de reais, o equivalente nos cálculos em moeda norte-americana a 18 e 30 milhões de dólares. No Brasil, há uma ação civil pública representada por todos os familiares dos ocupantes do voo, além de uma investigação em comissão parlamentar de inquérito no Senado. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Charles. Clemente, tem aqui o ouvinte Marcelo. Charles ou Charles? Charles. Charles. Charles seria americano. Charles Copini. Copini. Tá certo. O Marcelo de Jacareí, ele diz aqui: gostaria de solicitar a ajuda de vocês para a instalação de um controlador de velocidade ou obstáculo devido à velocidade dos carros na Avenida Vereador Eugídio Antônio Coimbra, no Parque dos Sinos. Essa avenida é muito movimentada e os carros passam em alta velocidade. Nela tem 2 obstáculos, mas um fica no início da avenida e outro no final. No meio não tem nada, e é justamente ali onde eles aproveitam para... Isso é lá na rua Avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra, no Parque dos Sinos. Também uma dica aqui ali para a Pompílio Mercadante. O que o pessoal desce com o pé embaixo ali é impressionante. Região central da cidade, motocicletas, não respeita ninguém. Isso Jacareí também, viu? Não respeita ninguém. E ali na Pompílio Mercadante, você desce ali a Pompílio para sentido Praça Conde de Fronten. O que acontece? Só tem uma faixa elevada ali, próximo ali da Conde José Bento, do cruzamento da Pompílio Mercadante com a Conde José Bento. E mais nada. Mas o que o pessoal corre é impressionante, buzinando, atravessando, xingando as pessoas. É uma falta de educação no trânsito Jacareí, que é uma coisa impressionante. Então fica a dica, não só para a Avenida Vereador Eugídio Antônio Coimbra, como também lá para a Rua Pompílio Mercadante. Exatamente, eu acho que a conscientização, né? Acho que a placa já deveria, né, ajudar muito. Não adianta, mas tem que doer no bolso. Não doer no bolso, as pessoas não respeitam. Ou colocar radar, põe radar e multa. Ninguém gosta. É 40 por hora, mas se coloca, reclama. Não coloca, reclama, né? O pessoal abusa. É impressionante isso. Isso acontece também em São José, por exemplo, na Avenida Eduardo Cury, os moradores ali reclamam bastante. Tem radar, só que assim, o pessoal acelera quando chega no radar, aí diminui a velocidade e passa, e depois acelera de novo. Tem que calcular, então é a consciência mesmo do motorista. É verdade. Tem uma outra reclamação aqui também, aproveitando aqui, que é referente à pó de árvore. Isso vale para a EDP Bandeirante, Giovana, lá para o nosso querido amigo lá, o Roberto Miranda. É uma reclamação que foi registrada já em 2 de julho, com o protocolo, tem até aqui o número do protocolo, e ainda está em análise. A previsão da conclusão era para o dia 30 de setembro, pelo jeito não aconteceu, tá? Acontece que toda vez que venta, a vegetação e a árvore balançam e toda a fiação provoca aí queda de energia e também, em algumas vezes, até curto-circuito nos fios. Portanto, a coisa é mais séria do que se imagina, tá? Portanto, se puder, por gentileza, encaminhar lá para o Roberto Miranda essa reclamação dos ouvintes aí de Jacareí, aí da Vila Romana. Pegando o endereço aqui, o nome da pessoa que reclamou é Luciano Gonçalves da Silva e o bairro lá é Vila Romana. Eu estou igual o Senna aqui, viu? Onde é que está aqui o negócio que eu marcar o nome da rua? Achei aqui, viu? É Rua Manuel Antônio do Nascimento. Rua Manuel Antônio do Nascimento, no bairro da Vila Romana, em Jacareí.
E você também pode mandar a sua reclamação aqui para o Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. 12-99707-7791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Eu já falei nesse assunto, mas lembrei agora de outros tempos. Aqueles tempos em que o presidente dos Estados Unidos julgava que o Brasil era o quintal dos Estados Unidos. Pois esse Joe Biden expressou isso naquele debate em que ele nos ameaçou com sanções econômicas, em que ele nos ameaçou com internacionalização da Amazônia, falando lá do carbono que a floresta absorve, e tentou nos humilhar, nos oferecendo dinheiro para a gente proteger a floresta amazônica. Ele está achando que isso aqui é um quintal. Agora, eu fico pensando também, já que eu pensei no passado, do tempo em que muita gente da esquerda no Brasil, no tempo em que a esquerda era liderada por Lionel Brizola, eu lembro disso, era nacionalista, não era entreguista, né? E hoje uma boa parte do pessoal da esquerda está apoiando o entreguismo da Amazônia. Essas associações, coalizões aí que se formam, que a gente fica com o pé atrás, porque tem banqueiro, né? Tem gente que diz que representa o agro, mas não representa quem está plantando o suor, né? A gente fica com o pé atrás quando vê essas coisas e toda essa propaganda, brasileiros de esquerda pregando que não comprem de brasileiros. Olha, lá no passado a esquerda era nacionalista. Infelizmente, já não é. Bom, o presidente Bolsonaro já decidiu, né, vai indicar um desembargador que havia sido nomeado por Dilma em 2011, atendendo a lista da OAB. É um desembargador do Piauí, que está há 8, 9 anos no Tribunal Federal Regional da Primeira Região, que é a região que abarca o maior número de estados. Né? O nome dele é Cássio, né? Cássio com K, Cássio Nunes Marques. Ele é advogado, claro, e foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral e durante 8, 9 anos desembargador com destaque nesse tribunal, pela sua produtividade. Ele é conhecido como votos curtos, ou pode ser voto mais longo, mas ele resume na hora. Vocês então vão estar livres, se ele for para o Supremo, de 50, 40 minutos de leitura de voto. Provavelmente ele vai demorar uns 5 minutos para dizer qual é o voto dele. Conciso, simples. Pessoalmente, ele é católico, ele é tido como conservador. Bolsonaro o conhece há mais de ano, gosta dele, consultou o Supremo, ministros do Supremo, consultou o Senado antes disso, ou seja, a maior deferência, não surpreendeu nem o Supremo nem o Senado. Lá no Supremo, como diz Marco Aurélio, há preconceito contra o presidente, mas ele deu para os preconceituosos um exemplo de harmonia e independência e respeito à independência de poderes, dizendo, em outras palavras, eu não considero que o Supremo vá hospedar alguém do meu círculo fechado de assessores e de ministros, né? Usou o nome de um desembargador até geograficamente distante do Palácio do Planalto. E no Senado, a mesma coisa. Ele tem feito isso sempre, nunca ultrapassou as fronteiras do Legislativo, o exemplo de independência e harmonia de poderes. Um exemplo que, infelizmente, não estão seguindo o Paulo Guedes versus o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, porque é um trocando farpa com o outro e não param nunca, né? O Rodrigo Maia chegou a comparar o Paulo Guedes à queda de Hitler, né? Eu digo brincando, sai Celso de Mello e entra Rodrigo Maia para lembrar Hitler, né? Bom, mas enfim, a consequência, talvez, desse bem-estar, dessa harmonia, já se revelou ontem mesmo. O governo ganhou por 6-4, derrotando inclusive o voto do relator Fachin, para vender refinarias
8 das 13 refinarias da Petrobras sem precisar de perguntar para o Congresso se pode vender ou não. Inclusive aquela malfadada Abreu e Lima lá de Pernambuco, de Lula com Chaves, em que o Chaves enrolou os brasileiros. Assim como o Evo enrolou os brasileiros, que acabaram dando de presente para o Evo instalações da Petrobras lá na Bolívia, né? Coisas que a gente fica boquiaberto ao saber. Mas, enfim, falando ainda de Supremo, mas aí teve a ministra Rosa Weber, que a pedido do PT está querendo explicações sobre cancelamento de resoluções do CONAMA sobre manguezais. Aí a notícia que já vem deturpada, já vem distorcida, diz que Rosa Weber deu 48 horas para Ricardo Salles explicar. Só que não foi Ricardo Salles, foi o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem 23 integrantes, e decidiu isso, porque isso é um órgão de execução e não um órgão de legislação. A lei ambiental não foi alterada, continuam as leis ambientais. Mas, enfim, vai a explicação do CONAMA, do Conselho, vai ser entregue à ministra Rosa Weber. Enfim, tivemos um dia de harmonia, digamos, e de mais um caso de Supremo se metendo em questões do Poder Executivo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, edição regional São José dos Campos, hoje 2 de outubro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e também em podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.